Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conteúdo Natural. E antes de começarmos, se você está me assistindo pelo YouTube, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal para que você receba notificações de mais vídeos sobre nutrição e estilo de vida saudável para os nossos cães. E no conteúdo de hoje, eu vou falar sobre vermifugação, que é um assunto que gera muitas dúvidas na cabeça dos tutores. A primeira coisa que precisamos estabelecer e deixar bem claro é que nós não temos hoje nenhum produto disponível no mercado que tenha efeito preventivo contra a verminose. Então, a partir disso, a vermifugação preventiva não existe. O que existe é uma vermifugação curativa, onde usamos um produto para poder eliminar os parasitas que porventura estejam ali no trato intestinal do animal. Essa vermifugação periódica, que é a prática de muitos veterinários, vermifugação a cada 3, 4 meses, ou a cada 6 meses, ou tem até veterinários que recomendam todo mês. Cada veterinário tem um protocolo. Ela não tem uma ação preventiva. Isso é nada mais do que um tiro no escuro para que, se tiver vermes ali, ele vai ser eliminado pelo produto. Então essa informação é muito importante que fique bem clara na sua cabeça. Dito isso, começamos a entender que se eu não tenho vermes no meu cachorro, não existe nenhum motivo para eu fazer a vermifugação. Não tem um porquê eu tentar fazer uma vermifugação periódica preventiva. Nós também precisamos diferenciar duas coisas. Uma coisa é o indivíduo estar parasitado, existir ali alguns parasitas, mas esses parasitas estarem ali em pequenas quantidades, estão vivendo em equilíbrio com o hospedeiro e não estão causando danos. Nós mesmos, se fizermos exames de fezes com frequência, podemos detectar a presença de algum verme na gente. É muito difícil de conseguirmos esterilizar 100% um indivíduo. Agora, outra coisa é esse indivíduo ter uma verminose, que é uma doença causada por vermes. E hoje, para nossos cães domésticos que convivem em nossa rotina, a verminose, que é uma doença causada por vermes, é bem incomum. É raro vermos cães colocando vermes para fora, mas é uma doença que eventualmente pode acometer os cães. Entre os sinais clínicos dessa doença, às vezes podemos ter fezes com muco, o animal apresentar cólicas, emagrecimento, letargia, e são no geral sintomas que não apresentam risco de vida para o cachorro. Então vocês, tutores, têm que parar de ter esse temor extremo aos vermes dos nossos cães. Indivíduos saudáveis, estar parasitado, não é sinônimo de estar doente. E vocês precisam entender também que existe um conjunto de fatores que levam o parasita a se instalar no animal. Precisa ter um ambiente propício a isso. Precisa ter o parasita e também precisa ter o hospedeiro. Nem todo cachorro que tem contato com verme no ambiente vai se tornar um cão parasitado. Imagine duas pessoas. Uma tem alimentação saudável, faz a prática de atividade física, e a outra é sedentária e tem uma péssima alimentação. As duas pessoas entram dentro de um elevador e lá tem uma terceira pessoa gripada. Qual das duas pessoas tem mais probabilidade de ficar doente? Com certeza a sedentária e que se alimenta mal. Irá ter uma maior possibilidade de ficar gripada também. É a mesma coisa que acontece com os nossos cães. Nós temos cães que frequentam o mesmo espaço. Ambos têm contato com o indivíduo doente. Um cachorro fica doente e o outro não. Um cachorro pega carrapato e o outro não. Um cachorro pega pulga e o outro não. Um pega giardia e o outro não. E o que muda? O organismo desse hospedeiro. Então, se realmente você se preocupa com a saúde do seu cachorro, você se preocupa com vermes, você precisa se preocupar primeiro em construir a saúde dele. E a gente só constrói uma saúde adequada para os nossos cães quando conseguimos dar para ele um estilo de vida que seja adequada a essa promoção de saúde. E a alimentação, principalmente quando pensamos em parasitose, tem papel fundamental na manutenção dessa saúde. Então vamos pensar sempre nisso. Promover a saúde, mas promover saúde não é dar mais medicamentos. Para promover essa saúde que tanto almejamos, muitas vezes precisamos até retirar coisas e não acrescentar coisas. Verminose só encontra ambiente favorável em indivíduos fracos, em organismos que são incapazes de lidar com aquele invasor. Animais imunologicamente competentes não são interessantes para nenhum tipo de parasita. O parasita
Ele não se interessa ou não consegue se proliferar dentro desse organismo saudável. Então tá, tudo bem. Eu já entendi que não preciso dar vermífugo periódico de forma rotineira. Mas qual que é o problema se mesmo assim eu querer fazer isso? Existe algum problema de eu dar, sei lá, cada 3 meses vermífugo para o meu cachorro? Nós temos primeiro que colocar na cabeça que toda intervenção que fazemos nos nossos cães existe um impacto negativo. Todo medicamento ou toda cirurgia, tudo que vamos fazer, existe um ponto negativo. E o correto é optarmos por fazer determinadas intervenções quando os benefícios dessas intervenções são maiores que os malefícios. Então, por exemplo, quando que a vermifugação se torna benéfica? Em situações que o cachorro está com parasitas e esses parasitas estão causando algum mal para esse cachorro. Aí eu faço vermífugo e os riscos e pontos negativos do produto vão ser menores em relação a benefício que ele vai ter. E nós temos sim alguns problemas em relação a todos os vermífugos em si. Na essência, todos eles são produtos químicos, produtos tóxicos para o organismo. Na dose que a gente dá, não apresenta nenhum tipo de efeito negativo imediato ao cachorro, mas pode apresentar alguns efeitos a longo prazo. Nós, de certa forma, estamos colocando dentro do organismo deles algumas substâncias com potencial tóxico. Eu tenho certeza aqui que vocês, tutores, em algum momento, já teve seu cachorro com efeito colateral com algum tipo de medicação, desde um vômito, uma diarreia, ou até às vezes problemas mais sérios, como pruridos ou coceiras. Outros problemas que são comuns também, que os tutores observam e relatam ao administrarem alguns medicamentos, é observar um animal com letargia, um animal meio sonolento, mole, perda de apetite, e até em casos mais graves, como tremores, incoordenação motora, convulsões. Às vezes temos também problemas de pele, com aquelas reações cutâneas, alterações hepáticas, alterações gastrointestinais. Tudo isso existe muitos relatos dos tutores. Ou seja, o vermífugo é um produto que existe sim um risco ao ser administrado para os cães. Então por que dar isso sem que haja necessidade? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Você tem que usar somente quando houver uma real necessidade. Eu vou falar agora de 2 tipos específicos de parasitas. Um é a Dirofilaria, e eu escolhi falar dela porque eu recebo com frequência essa pergunta sobre a vacinação do verme de coração. Olha só como muitas das vezes absorvemos as informações que nos são passadas e não as questionamos. O produto que a gente utiliza, que é popularmente chamado como vacina do verme, vacina de verme do coração, na verdade não é uma vacina. Esse produto é um antiparasitário que tem uma longa ação. E esse produto específico, que fazemos ele injetável, não é algo que eu recomende que seja feito mesmo em regiões onde temos uma incidência alta de Dirofilaria. Pensando mais uma vez naquela relação hospedeiro-parasita e o ambiente. Se você tem essa preocupação com o verme do coração, se você vive em uma região endêmica, existe primeiro a possibilidade de utilizar alguns repelentes para repelir o mosquito que transmite essa doença, de atingir seu animal. Mas além disso, você também tem que reforçar a imunidade desse indivíduo. Não adianta você querer colocar toda a esperança em cima de um medicamento. Até porque são cada vez mais comuns os casos de resistência aos medicamentos, justamente por esse uso indiscriminado e descontrolado. Mas eu estou falando para você não usar esse medicamento contra a Dirofilaria? Não. E também, um dos principais fatores que depende dessa relação de prevenção, tanto de Dirofilaria quanto também de leishmaniose, é a sensibilidade do tutor ao risco. Por exemplo, tem tutores que não se sentem bem sabendo que não estão fazendo nada pelo cachorro. Eles querem usar de qualquer forma um produto ali porque ele se sente melhor assim. Então, se você é esse tipo de tutor, converse com o seu veterinário para que ele te oriente quais são as opções que ele tem de menor toxicidade, que vai causar o menor prejuízo para a saúde do cachorro. Avalie se há mesmo a necessidade de fazer isso todo mês. Nós temos que pensar que a dirofilariose
é uma doença transmitida por um mosquito, mas nós temos mosquito todos os meses do ano? Pelo menos na região onde eu vivo, não. E eu acredito que na sua região também não. Isso é ter uma racionalidade para usar as ferramentas que temos à disposição. Tem que ter bom senso. Se você quer utilizar algum produto, busque produtos com uma toxicidade menor e avalie se há necessidade de fazer isso todos os meses do ano. Às vezes, é mais interessante fazer pontualmente no período do verão, onde sabemos que tem uma incidência maior de mosquitos. Pessoal, hoje é muito comum receber cães com diarreias crônicas em minha clínica. Infelizmente, as pessoas acabam buscando alimentação natural somente depois de tentar de tudo. A hora que nada mais está dando certo, aí ela fala, vou tentar alimentação natural. Se seu cachorro tem uma diarreia crônica, existem inúmeras outras origens que podem levar essas diarreias crônicas antes de pensarmos na giardia, principalmente se ela acontece de uma forma crônica. Pode sim existir um envolvimento de giardia, porque a giardia está naturalmente presente no nosso ambiente e até no nosso cachorro, mas ela não se desenvolve a ponto de ser considerada uma doença se o indivíduo estiver saudável. E às vezes esse indivíduo tem uma queda na imunidade e a giardia acaba sendo um protozoário oportunista desenvolvendo uma giardíase, mas de uma forma secundária e que na verdade existe um outro problema primário. E aí, o grande problema desses diagnósticos de giardia, que na verdade nem são giardia, são falsos diagnósticos, acaba induzindo esse tratamento repetitivo para a giardia. Geralmente, o tratamento de escolha é o metronidazol. E o metronidazol é um produto que é terrível para a microbiota intestinal. E a gente sabe que a microbiota intestinal é importante para a imunidade. Então a gente tem um animal que está com a imunidade comprometida, tem uma diarreia crônica, às vezes por uma baixa imunidade, por uma desbiose, uma inflamação intestinal, ou devido a uma sensibilidade alimentar. Aí você entra com metronidazol e piora esse quadro da microbiota intestinal, piora mais ainda a imunidade do cachorro e ele continua tendo diarreia crônica. Aí no exame de fezes, continua positivo para a giardia e você faz mais metronidazol e fica para sempre alimentando esse ciclo. Então, muito cuidado se seu cachorro tem uma diarreia crônica e ele vem sendo tratado repetidamente sem sucesso para a giardia. Tenha muito cuidado em ficar utilizando metronidazol de forma indiscriminada. Para quem não sabe, metronidazol também é mais conhecido como aquele medicamento chamado giardicide. Tenha muito cuidado com esses medicamentos porque eles são muito ruins para a microbiota dos cães, eles são agressivos. Em alguns casos, a gente tem realmente a giardíase, aí precisamos mesmo utilizar o medicamento, mas não de maneira indiscriminada, que é o que vemos por aí. Bom, eu já entendi que a vermifugação periódica não deve ser feita, não tem muito sentido pensando em animais que não estão parasitados. Então, o que eu devo fazer? Você tem a opção de fazer o exame parasitológico. Você vai coletar as fezes do seu cachorro, vai levar no veterinário para ser feita uma análise e ver se tem vermes ali. Os cuidados que você deve ter ao coletar é coletar sempre fezes frescas e, se possível, não deixá-las ter contato com o chão. Se possível, né? Porque em muitos casos o tutor não vai conseguir pegar as fezes diretamente do animal. Faça o melhor que tiver dentro das suas possibilidades. Se confirmar no exame presença de parasitas, aí sim o tratamento com vermífugo faz sentido. E a coleta dessas amostras é importante que seja feita de 3 dias diferentes, porque não são todos os dias que é liberado vermes ou ovos desses vermes nas fezes. Você fazendo dessa forma, a acurácia do resultado será muito mais fidedigna. E esse exame você pode mandar fazer umas 2 vezes por ano, se você é aquele tipo de tutor que sempre sente necessidade de estar fazendo algo. Mas eu, por exemplo, quase nunca faço exame de fezes na minha cachorra. Tutores que alimentam seus cães da maneira correta, com alimentação natural, esse tipo de preocupação com vermes passa longe da nossa cabeça. Mas e para filhotes? O que eu recomendo? Normalmente, quando recebemos o filhote em casa, muitas vezes ele já recebeu uma primeira dose de vermífugo do canil. Eu recomendo, quando você receber esse filhote, que faça uma dose do vermífugo, independente de fazer exames de fezes ou não.
porque ele estava em um ambiente que normalmente tem uma grande exposição com alta possibilidade de estar contaminado. Então, eu recomendo que essa primeira dose de vermífugo a gente já faça. A partir daí, você entra nesse esquema de testes 2 vezes no ano antes de vermifugar novamente. Na verdade, para filhote é até interessante que diminua essa frequência de testes, faça aí a cada 3, 4 meses. Agora, animais adultos e saudáveis, sem nenhum histórico de diarreia, sem nenhum histórico de fezes com muco, 2 testes por ano é mais do que o suficiente. Pessoal, são vocês que têm o poder de mudar o mercado. Porque quando vocês começarem com mais frequência a exigir essa conduta, ao invés de permitir passivamente que o veterinário ou o balconista do pet shop te empurre vermífugo, sem se preocupar se o cachorro realmente estava precisando, a partir do momento que vocês começarem a exigir isso, naturalmente os profissionais vão ter que se adequar a essa nova realidade. Mas também não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Se você vai em um veterinário e ele não te dá abertura para esse tipo de conduta, aí você busca outro profissional. E assuma a responsabilidade da saúde do seu cachorro. É uma obrigação sua. Não terceirize totalmente para o profissional. O profissional, por melhor que seja, não tem a mesma preocupação com a saúde do seu cachorro da mesma forma que você tem. Uma coisa que vocês precisam começar a desconstruir em suas cabeças é essa busca pelo mundo asséptico. Criou-se aí durante muitos anos aquela ideia que a gente deve viver e proporcionar aos nossos animais um mundo livre de bactérias, de vírus, de parasitas, de sujeira. E isso não é sinônimo de saúde, muito pelo contrário. Vocês precisam deixar os seus cães serem cachorro, terem contato com a natureza, com o mato, com a grama, com a terra, enfim, com a vitamina S de sujeira. Igual dizem naquela propaganda, se sujar faz bem. Comecem a melhorar a microbiota intestinal dos seus cães, principalmente se ele ainda come ração. Comece a adicionar aí alimentos vivos dentro da sua rotina. Eu vou passar para vocês uma tarefa. Adicione aí um pouco de vida nessa alimentação do seu cachorro. E uma das formas que temos de fazer isso é utilizando alimentos probióticos, que são alimentos fermentados. Quando você introduz esse tipo de alimento, vocês fornecem para esses cães bactérias que são saudáveis para o organismo. Dentro desses alimentos probióticos, que eu gosto bastante e que é de fácil acesso e que a maioria dos cães adoram, é o iogurte. Então a tarefa que eu vou passar para vocês é oferecer um pouco daquele iogurte natural. Com relação a quantidades, alimento não é igual remédio que a gente tem a dose exata, mas para que você não fique aí muito perdido, eu vou recomendar aqui 1 grama do iogurte para cada quilo de peso. Então, por exemplo, um cachorrinho aí que pesa 5 quilos, você vai fornecer para ele 5 gramas de iogurte. 5 gramas é equivalente a uma colher de chá. Então faça isso. Filma, posta no Instagram, se você tiver, e me marca que eu quero ver você fazendo isso. E para você aproveitar ainda mais esse potencial probiótico que esse iogurte tem, ele deve ser oferecido à noite antes do cachorro dormir. Mas é o iogurte natural, hein? É só leite e fermento. Nada de usar iogurte com açúcar, com frutas, com mel, nada disso. É iogurte natural integral apenas. E eu já vou adiantar aqui que essa quantidade que eu recomendei, em alguns cães pode ocorrer amolecimento das fezes. Então, nesses casos, diminua a quantidade. E se persistir, retire o iogurte dele, porque ele pode ter uma intolerância à caseína do leite. Tente incluir, se não der certo, retire. Lembre-se que tudo que eu falo aqui são recomendações gerais para os cães. Eu não consigo, nesse conteúdo, fazer uma recomendação individual para cada cachorro. Porque às vezes também, que pode ocorrer nesse primeiro momento, quando a gente inclui iogurte, mesmo nessa quantidade pequena, de 1 grama por quilo, alguns cães podem ter alguma intolerância. Principalmente esses cães que vêm recebendo uma dieta, uma monodieta, que vem comendo ração a vida inteira, e a microbiota deles fica acostumada a receber uma dieta igual todo dia. Aí uma coisa que você muda pode causar um desconforto gastrointestinal. Se você experimentar dar o iogurte e acontecer isso, tente diminuir a quantidade. Se continuar acontecendo, aí você retira.
Mas não existe nada mais benéfico para a microbiota intestinal do que uma dieta viva e variada em alimentos. Tem que ter micro-organismos. E é essa beleza da alimentação natural crua com ossos. Outra coisa interessante. Muita gente me pergunta sobre o Yakult. Yakult é uma das maiores enganações do mundo. Yakult é basicamente soro de leite com açúcar. E ele tem lá algumas bactérias e os lactobacilos que eles falam que são benéficos, mas o impacto negativo desse açúcar é muito pior do que os benefícios desses lactobacilos. Pessoal, compreendam de uma vez por todas. Uma das coisas mais destruidoras para a microbiota intestinal é o açúcar. Então corte qualquer alimento que tenha açúcar para o seu cachorro, principalmente se ele come ração, porque a ração já tem uma quantidade muito grande de carboidrato. E carboidrato é basicamente açúcar. Beleza, pessoal? Você gostou desse conteúdo? Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal do YouTube para receber mais vídeos relacionados a esse tema. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.